Então vamos lá, oitavo ano. Então bem-vindos à nossa aula de Química, primeira aula aí, após esse retorno das nossas férias. Espero aí que as férias de vocês tenham sido boas, tanto quanto as minhas foram, né? Deu aí para relaxar um pouco, desopilar. Mas, vida que segue, turma. Então, para iniciarmos aí o nosso segundo semestre, né? Nossa terceira etapa aí, né? Um dos assuntos que serão abordados no nosso TD do mês de agosto são propriedades periódicas. E aí, esse termo periódico lembra muito aí um assunto em específico que nós vimos antes das férias, que foi tabela periódica. Então, para chegarmos aí nessas propriedades periódicas, para que nós possamos entender o que são essas propriedades, vamos revisar um pouquinho sobre a nossa famosa tabela periódica dos elementos químicos. Falando aí em tabela periódica, está aí a nossa amiguinha de todas as horas. Então, olha só, turma, só para a gente dar uma revisada. Nós podemos aqui perceber que na nossa tabela periódica nós temos 7 linhas na horizontal, que nós chamamos de períodos. Nós vemos aí que esses períodos eles estão aí diretamente ligados à quantidade de níveis eletrônicos, ou seja, de camadas eletrônicas que um determinado elemento químico possui, ou seja, o hidrogênio aqui, esse rapazinho, que está aqui no período 1, ele está nesse período não por acaso, turma, ele está no período 1, porque na sua eletrosfera ele apresenta apenas uma camada, que é a camada K. Como nós vimos, existem 7 camadas. Já elementos que se localizam aqui no nosso quarto período, como vocês estão aqui percebendo, dentre eles nós temos o cobre. Então, quando realizarmos a distribuição eletrônica, né, deste elemento químico, nós vamos perceber que o cobre, assim como o potássio, assim como o cálcio, eles terão aí na sua eletrosfera 4 camadas. E assim sucessivamente, certo? E também nós podemos perceber que além dessas 7 linhas na horizontal, nós temos aí 18 colunas. Essas 18 colunas, que são essas linhas na vertical, estarão aí representando as famílias ou grupos. Então, turma, nós sabemos que os elementos aí na tabela periódica, eles não ocupam a posição em que eles estão aí por acaso. Nós vimos aí que existem vários fatores que determinaram a posição que cada elemento químico ocupa na nossa tabela periódica. Vamos aí falar um pouquinho mais sobre esta tabela periódica. Então, a atual classificação periódica dos elementos está baseada na lei da propriedade, aliás, da periodicidade, perdão, dos números atômicos. Então, a ordem na qual esses elementos ocupam vai estar aí relacionado ao número atômico deste elemento químico, ou seja, da quantidade de prótons que esse elemento químico possui em seu núcleo. Uma outra característica atribuída a esta tabela periódica são as propriedades físicas e químicas dos elementos, que são aí funções periódicas de seus números atômicos. Os elementos estão dispostos, ou seja, organizados em ordem crescente em relação ao seu número atômico, arrumados em 7 linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, como eu falei anteriormente, e em 18 colunas verticais, que são os grupos ou famílias. Os átomos dos elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas, que coincide com o número do período. Então, só para dar uma recapitulada do que eu falei anteriormente. Se um determinado elemento químico está no primeiro período, ele possui uma camada na sua eletrosfera. Se ele está no sexto período, então isso significa dizer que na sua eletrosfera ele terá 6 camadas eletrônicas ou
nível eletrônico. Então, turma, como vocês estão percebendo aqui, ó, nós temos ordem crescente do número atômico. Então, vamos aqui inicialmente falar sobre os grupos. Quanto maior for o número do grupo, maior será o número atômico deste elemento químico. Da mesma forma, em relação aos períodos. Quanto maior for o valor do período, maior será o seu número atômico, certo? Então, sempre nessa ordem. Quanto maior o número do grupo, maior será a probabilidade aí desse número atômico ser maior. Vamos só entender. Observem que o hidrogênio está no grupo 1. Ele possui número atômico 1. Enquanto que o hélio está no grupo 18. Ele possui número atômico 2. Claramente, turma, 2 é maior que 1. Então, observa que os números aí, né, que o número atômico em relação aos grupos, quanto maior for o grupo, maior será o seu número atômico. Já em relação aos períodos, mesma linha de raciocínio. Vamos aqui pegar, por exemplo, o sódio, o Na, está no período 3. E vamos aqui observar o cobre, que está no período 4. O número atômico do sódio é 11 e o número atômico do cobre é 29. Então, quanto maior for o número do período, maior será aí o número atômico do elemento químico. Dando aí continuidade nessa questão da classificação desses elementos, então, de acordo com sua configuração eletrônica, nós teremos aí os elementos que serão classificados como representativos ou normais, os elementos de transição, que possuem taxa simples ou externa, né, que são taxa não, perdão, turma, transição simples ou externa ou transição interna. E os gases nobres, que nós falamos aí muito sobre eles, sobre esses gases nobres durante as nossas aulas. Então, só para dar uma recapitulada, de acordo com a configuração eletrônica, podemos classificar esses elementos em elementos representativos ou normais, elementos de transição, que se dividem em dois, transição simples ou externa e transição interna, e gases nobres. Já de acordo com suas propriedades físicas, esses elementos poderão ser classificados em metais, semimetais, ametais ou não metais e gases nobres. Como vocês estão vendo aí na observação, o hidrogênio ele é um elemento considerado à parte por ele ter um comportamento único. Então, o hidrogênio nem é um metal, nem é um semimetal, nem um ametal e nem um gás nobre. Ele é único aí na tabela periódica. Então, vamos aí identificar, localizar na tabela periódica quem são aí esses elementos. Então, como vocês estão aqui percebendo, turma, temos os elementos classificados como representativos, que estão aqui nessa região e nessa região aqui da nossa tabela periódica. Aqui na região mais central, nós temos os elementos de transição, que aí serão classificados como elementos de transição externa. E aqui nós temos, aqui abaixo, aquelas duas linhas que ficam logo abaixo da nossa tabela periódica, nós teremos os elementos de transição interna. E aqui em destaque, nessa coloração meio azulada, vocês podem identificar os semimetais. Uma curiosidade que a gente também já pode falar aqui, turma, é que esses elementos representativos que estão nesta região, nas extremidades da nossa tabela periódica, vamos dizer assim, eles pertencem à família A, enquanto que os elementos de transição, sejam eles transição externa ou transição interna, pertencerão à família B. Então, nós temos aí dois tipos de família na nossa tabela periódica, né? Família A e família B. Família A está sendo representada pelos elementos representativos e a família B pelos elementos de transição.
Então, turma, vamos aí falar um pouco sobre os elementos representativos, né, que são os elementos aí pertencentes à família A. Então, algumas características que nós podemos atribuir a esses elementos também são conhecidos como elementos normais, são os elementos da família A e os gases nobres. Então, os gases nobres são elementos representativos aí da nossa tabela periódica. Apresentam subníveis energéticos S ou P. Esses subníveis energéticos estão relacionados àquela nossa configuração eletrônica ou distribuição eletrônica, na qual nós pegamos os elétrons que o elemento químico possui e vamos ali distribuindo esses elétrons nas camadas da sua eletrosfera, de acordo com a capacidade que cada camada possui, pois nós já vimos isso. Apresentam camadas internas com subníveis completos, e o número da família a que pertencem é igual ao número de elétrons na camada de valência. O que seria essa camada de valência? Aquela camada mais externa, aquela camada que fica mais distante, que está mais distante do núcleo. E aí nós temos uma exceção que cabe aí aos gases nobres, né? O gás hélio, que apresenta apenas 2 elétrons. Então vamos entender aqui um pouquinho, turma. Temos aqui o cloro, elemento representativo. Então, realizando aí a sua distribuição eletrônica, nós estamos aqui, ó. Temos um S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P5. Então, só para a gente dar uma revisada, então lembre, ó. Então, aqui o subnível S, 2 elétrons, a capacidade máxima que ele suporta, e o subnível P, ele suporta aí no máximo 6 elétrons. Então, se vocês observarem, fizemos a distribuição eletrônica, pegamos os elétrons e fomos aí distribuindo os subníveis de acordo com a capacidade máxima que ele possui. Então, mas como é que eu sei, professor, se essa distribuição foi feita da forma correta? Simples, turma. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 7, 17. Então, está aqui, ó, distribuímos aí os 17 elétrons que o cloro possui. Então, aqui, como vocês estão percebendo, são as camadas internas, ou seja, não é aquela camada classificada como camada de valência, que é aquela mais externa, a que está mais distante do núcleo. Então, aqui vocês percebem que elas estão completas, estão na sua capacidade máxima. Porém, já na camada de valência, a camada mais externa, ela não está completa, ela está incompleta. Aqui no subnível P, a gente percebe que nós não temos 6 elétrons, que é a capacidade máxima que ele apresenta. Nós temos apenas 5. Então, se eu tenho 7 elétrons na camada de valência, isso significa dizer que esse elemento representativo pertence à família 7A. Então, só para dar uma ênfase maior, o número da família a que pertence o elemento representativo é igual ao número de elétrons que nós temos aí na camada de valência e somente o gás nobre hélio foge a essa regra. Ainda falando sobre os representativos, algumas famílias são mais importantes e por conta disso recebem nomes especiais. Então, que famílias são essas? A família 1A, também conhecida como a família aí dos metais alcalinos. O hidrogênio está nessa família, mas lembra que ele tem um comportamento único. Então, vocês estão percebendo aqui na nossa tabela que outros elementos aí estão localizados nesta família 1A. Então, na camada de valência, né, naquela camada mais distante dos elementos que estão localizados nesta família, nós teremos essa configuração, NS1, onde esse N, como vocês estão percebendo aqui, representa o número da camada. Okay? Já aí a família A2, 2A, ela é nomeada como família dos metais alcalinos terrosos. A camada de valência vai ter a seguinte configuração, NS2. A família 6A, chamada de calcogênios, a configuração da camada de valência segue esse padrão.
NS2NP4. Então, ó, 2 mais 4, 6. Então, determina aí o número da família. A família 7A é chamada de halogênios. Configuração aí da camada de valência segue esse padrão. NS2NP5. Então, o cloro pertence justamente a essa família, a família dos halogênios. E nós temos a família 0, família aí dos gases nobres ou inertes, que aí, no caso, a configuração da camada de valência será NS2, que é essa configuração aqui, é a do gás hélio, ou NS2NP6, onde o N, falando mais uma vez, está aí representando o número da camada, certo? Vamos falar agora, turma, sobre os elementos de transição, que são aqueles elementos aí que pertencem à família B. Então, no caso aí da transição simples ou externa, uma característica que nós podemos falar sobre esses elementos é que eles apresentam o subnível D incompleto na penúltima camada. E no caso da transição interna, eles vão apresentar o subnível F incompleto na penúltima camada. Então, vocês estão observando aqui. Tem o que? O ferro. Então, está aqui a nossa distribuição eletrônica. Ele possui aí número atômico 26, então ele possui 26 elétrons na sua eletrosfera. Feita esta distribuição, o que é que nós estamos percebendo aqui? Camada de valência. Não é o que nós vamos dar prioridade aos elementos de transição, como nós vimos lá nos elementos representativos. Nós daremos ênfase à penúltima camada, a que vem antes da última, né? Então, olha só. Estamos aqui observando que nesta penúltima camada, o nosso subnível D ele está incompleto, porque como nós sabemos aí, né, ele possui aí uma capacidade máxima superior a 6. Né? Ele possui uma capacidade máxima de 10 elétrons. Então, aí ele só está com 6, então ele está incompleto. Isso é uma característica aí dos elementos de transição, simples ou externa. E falando aí, como vocês podem observar, temos aqui a camada de valência. No caso dos elementos de transição, nós não estaremos dando ênfase a ela, mas como vocês podem observar aqui, ó, na característica, o subnível F, que possui capacidade máxima de 14 elétrons, ele está incompleto, aqui ele só está com 2. Ó. Professor, mas antepenúltima? Como assim? Observa que ele tem aqui, né, esse elemento químico, 6 camadas aqui, ó. O subnível F ele está na camada 4, então, ou seja, a penúltima camada seria a 5, então a quarta camada é a antepenúltima. Então, elementos de transição interna, eles possuem essa característica. Na antepenúltima camada, o subnível F sempre estará incompleto. E relembrando, o subnível F ele possui uma capacidade máxima de 14 elétrons. Então, fizemos essa revisão sobre a tabela periódica. Agora vamos sim, turma, falar sobre as propriedades periódicas. Então, vamos lá. A primeira propriedade periódica que a gente vai falar é a afinidade eletrônica. E ela vai estar ligada à energia liberada quando se adiciona um elétron ao átomo isolado no estado gasoso. Eletronegatividade é a força com que um átomo atrai elétrons no instante em que está ocorrendo uma ligação deste átomo com outro. Reatividade química é a propriedade periódica que vai estar relacionado à reatividade de um elemento com a capacidade, de um elemento de ganhar ou perder elétrons. Então, isso é reatividade química. É a capacidade aí, né, é a facilidade que um elétron tem de estar ganhando ou perdendo elétrons. Então, isso ocorre muito aí, essa reatividade química, em ligações iônicas. Temos também aí caráter metálico e não metálico, que seria a capacidade de um átomo em perder elétrons, ou seja, ele se torna um íon positivo. Então,
esse caráter metálico e não metálico vai estar ligado aí justamente à capacidade de perder elétrons de um determinado elemento. Então, turma, para facilitar aí o esqueminha, observe as nossas tabelas periódicas e o sentido das setas. Então, quanto mais próximo aí, ó, quanto mais em direção aos gases nobres, como vocês estão percebendo aqui, né? Pronto. Então, dos elementos da nossa tabela periódica, quem possui maior afinidade eletrônica, pela posição aqui, é o gás nobre hélio. Então, ó, quanto mais para a direita e no sentido para cima da tabela periódica o elemento estiver, maior será a sua afinidade eletrônica. A mesma situação em relação à eletronegatividade. Então, da nossa tabela periódica, o hélio é o elemento químico mais eletronegativo. Já em relação a essa característica de metais e não metais, essa reatividade aí, ó, como vocês estão percebendo aqui, seria mais para as extremidades. Quanto mais próximo das extremidades da nossa tabela periódica o elemento químico estiver, maior será a sua reatividade. Já em relação a esse caráter metálico e não metálico, como vocês podem perceber, quanto mais para a esquerda da nossa tabela periódica o elemento químico se posiciona, ele terá um caráter metálico. Quanto mais para a direita da nossa tabela periódica, ele terá um caráter mais para não metálico. Temos ainda também como propriedade periódica, primeiro potencial de ionização, que seria a energia necessária para arrancar um elétron da camada mais externa de um átomo que está isolado. Raio atômico, que é definido como a meia distância entre dois centros de átomos que estão vizinhos. Densidade, que seria a analogia entre a massa, ou seja, a divisão entre a massa e o volume de um determinado elemento químico, que pode ser chamada também de massa específica. E o volume atômico, que seria a quantidade de átomos que existe em um mol. E isso aí, turma, principalmente essa última propriedade periódica, vocês vão ter que se preocupar com elas mais ali para o ensino médio, certo? Então, o mesmo esquemazinho, ó. Então vocês podem perceber aqui que energia de ionização, então pela posição aqui das setas, nós podemos aí afirmar que o hélio, novamente, é o maior, é um dos elementos que tem maior aí energia de ionização. Já em relação ao raio atômico, é o oposto. Quanto mais para a esquerda e para baixo da nossa tabela o elemento químico estiver, maior será o seu raio atômico. A densidade, como vocês podem perceber aí, os elementos, né, de transição, como vocês estão podendo perceber aqui na nossa tabela, eles possuem maior densidade. Então, quanto mais central o elemento químico estiver em relação à nossa tabela periódica, maior será a densidade que ele apresenta. Já no caso do volume atômico, a gente percebe que quanto mais tendenciando para a posição das extremidades da nossa tabela ele estiver, maior será aí o seu volume atômico. E aí, turma, é o seguinte, chegamos ao final da nossa aula, então eu quero que vocês aí, uma forma de sintetizar o que foi explicado, resolvam esta única questão, o nosso exercício de hoje. Então vamos lá. Os elementos representados pelas configurações eletrônicas que vocês estão aí observando, 1, 2 e 3, pertencem respectivamente a que elementos representativos ou de transição da nossa tabela periódica. A resolução desse exercício vocês estarão me enviando pela nossa sala virtual. Estará sendo disponibilizado lá um link com a data da aula de hoje e aí vocês entram, anexam a resposta e me enviam. Obrigado aí pela participação de vocês, turma, e até a nossa próxima quarta-feira.